chamadas assustadoras mais próximas com amor. O vídeo filmado em 19 de setembro de 2019 mostra 3 trabalhadores movendo um grande navio para o oceano, quando algo terrivelmente inesperado acontece. Um dos trabalhadores acaba deslizando e caindo bem na frente do navio, onde por pouco quase foi esmagado. Por sorte, ele consegue se salvar quando rola para fora do navio bem a tempo. Existe uma história bizarra por trás da Torre do Diabo. A Devil Tower ou Torre do Diabo é um acólito colunar que localiza-se nos Estados Unidos. Possui 275 metros de altura. Como você pode ver, o relevo da rocha possui listras. Existe uma história de uma tribo indígena de que as listras em volta dessa rocha tenham sido feitas por um enorme urso que habitava por essas regiões. O que vocês acham? Existe uma história bizarra por trás da Torre do Diabo. A Devil Tower ou Torre do Diabo é um acólito colunar que localiza-se nos Estados Unidos. Possui 275 metros de altura. Como você pode ver, o relevo da rocha possui listras. Existe uma história de uma tribo indígena de que as listras em volta dessa rocha tenham sido feitas por um enorme urso que habitava por essas regiões. O que vocês acham? Coisas que são maiores do que você pensa. Evil Ace, navio porta-containers. Quetzalcoatlus, comparado com os humanos. Ilhas aterrorizantes que realmente existem. Ilha da Reunião. A população de tubarões na ilha aumentou tremendamente. Desde 2011 a 2018 houve mais de 60 ataques de tubarões na ilha. Ilha de Saba. Nos últimos 150 anos, a ilha foi atingida por mais furacões do que qualquer outra região do planeta, incluindo 15 tempestades de categoria 3 e 7, as mais violentas de todas, com ventos de mais de 250 km por hora. Momentos assustadores capturados por câmeras. Um pescador de lança que mergulhava na costa do Havaí estava gravando um vídeo, quando em pouco tempo ele decide voltar até a superfície da água. Quando ele subiu de volta à superfície, um barco em alta velocidade acabou passando bem por cima dele. Por sorte, o homem acabou ficando bem, pois caso fosse alguns centímetros mais acima do barco, ele muito provavelmente não teria sobrevivido. Os efeitos reais de uma explosão nuclear em diferentes coisas. Embaixo do chão. No mar. Piores formas de punição da antiguidade. Águia de sangue. A águia de sangue foi um método de tortura utilizada pelos vikings. As costas do condenado eram cortadas ao meio para obter-se acesso às costelas, que eram quebradas e torcidas para cima. A roda do despedaçamento. O condenado tinha seu corpo amarrado na parte externa de uma roda de madeira e era espancado com martelos gigantes, além de outros instrumentos. Piores formas de punição da antiguidade. Antiga Roma. Cócegas do diabo.
Antiga Inglaterra. Fervido até a morte. Grécia Antiga. Rasgado por cavalos. Chamadas assustadoras mais próximas com a morte. Este vídeo mostra um ciclista andando de bike em uma trilha nas montanhas no ano de 2013. Enquanto ele está pedalando normalmente, avista um grande urso pardo correndo em direção ao ciclista, que desesperadamente desceu o morro abaixo na tentativa de despistar o animal. Aparentemente o urso não consegue avistar o ciclista, e felizmente acaba indo embora. Chamadas assustadoras mais próximas com a morte. Este vídeo mostra um ciclista andando de bike em uma trilha nas montanhas no ano de 2013. Enquanto ele está pedalando normalmente, avista um grande urso pardo correndo em direção ao ciclista, que desesperadamente desceu o morro abaixo na tentativa de despistar o animal. Aparentemente o urso não consegue avistar o ciclista, e felizmente acaba indo embora. Os lugares mais mortais e assustadores do mundo. Lago Karachai. Em 1951 foi utilizado pela União Soviética como depósito de lixo radioativo. Acredita-se que tem uma radioatividade maior do que a de Chernobyl. 2. O caminho a Los Yungas. Considerada a pior estrada do mundo, que até o ano de 2007 era a única ligação entre La Paz e a região Yungas. Mais de 200 pessoas perdem sua vida todos os anos por conta dessa estrada. Animais que mataram pessoas. Tilikum a orca. No dia 24 de fevereiro de 2010, Tilikum tirou a vida de sua treinadora Dawn Buenchão, de 40 anos. Tilikum puxou Dawn pelo cabelo para baixo da água e lentamente afogou, onde infelizmente Dawn acabou não resistindo aos múltiplos ferimentos. As orcas em cativeiro tornam-se animais estressados e violentos, e mesmo após Tilikum ter tirado a vida de Dawn, a orca continuou sendo atração de parques. Fotos tiradas antes da tragédia. Este foi um dos últimos registros da tratadora de um zoológico Rosa King. Momentos depois daquela foto, o tigre acabou atacando e tirando a vida dela. Esta foi a última foto do padre brasileiro, Adelir Antônio de Collen, tentando quebrar um recorde voando com 600 balões. Enquanto ele estava voando, desapareceu misteriosamente, e durante 2 meses restos do seu corpo foram encontrados em uma praia. As piores fobias do mundo. Entomofobia é o medo excessivo de insetos. Filmagens assustadoras capturadas nas profundezas da floresta. No meio de um rio, um buraco enorme engole todas as árvores em seu caminho. O sumidouro, de tão forte que era, sugava as árvores como se não fosse absolutamente nada.
Fotos tiradas antes da tragédia. 2 homens caminhando normalmente até então. Eles foram responsáveis por um atentado em Paris que deixou mais de 100 pessoas mortas. Esse foi o último registro de um Boeing 747. No dia 27 de março de 1977 acabou colidindo com outra aeronave, matando 583 pessoas. Os piores métodos de punição da antiguidade. Antiga Inglaterra. Masmorra dos ratos. Antiga China. Esfolamento. Antiga Espanha. O berço de Judas. Filmagens assustadoras capturadas nas florestas. Este vídeo, gravado no dia 1 de agosto de 2020, mostra um motociclista andando na floresta, quando de repente ele se depara com algo assustador. O motociclista quase caiu em uma armadilha mortal que foi montada na trilha. Não se sabe quem colocou a armadilha e por que eles fizeram isso, mas felizmente o motoqueiro parou bem a tempo. Jogos de terror que foram baseados em fatos reais. Granny. A real história do Granny. A serial killer de mais de 70 anos, Temoa Samsonova, mais conhecida como Vovó Estripadora, era uma canibal que tirou a vida de mais de 10 pessoas. Ela atrai as suas vítimas para dentro de sua casa, então cozinhava e comia parte de seus corpos. Piores formas como as pessoas, parte 84. Em uma noite, enquanto ele estava bebendo vinho com seus amigos, foi desafiado pelos mesmos a comer uma lesma, que estava rastejando ali perto. Acontece que muitas lesmas e caramujos são hospedeiros de parasitas das fezes de ratos, e isso acabou afetando e paralisando seu corpo. A doença infelizmente evoluiu e acabou deixando Sam em coma por 420 dias, onde em 2018, ele acabou falecendo, devido a complicações da doença. Piores formas como as pessoas, parte 84. Em uma noite, enquanto ele estava bebendo vinho com seus amigos, foi desafiado pelos mesmos a comer uma lesma, que estava rastejando ali perto. Acontece que muitas lesmas e caramujos são hospedeiros de parasitas das fezes de ratos, e isso acabou afetando e paralisando seu corpo. A doença infelizmente evoluiu e acabou deixando Sam em coma por 420 dias, onde em 2018, ele acabou falecendo, devido a complicações da doença. Piores formas como as pessoas, parte 85. Addison Williams, 16 anos. Addison estava tirando férias com sua família em Wisconsin, na Flórida. O adolescente, junto de seu irmão e um amigo, pularam uma cerca trancada em um parque aquático, fora de serviço que estava fechado. Os 3 subiram ao topo de um toboágua coberto de neve de 85 pés para que pudessem deslizar para baixo. 2 decidiram não ir, mas Williams acabou indo, escorregou e ficou preso no meio do caminho. E enquanto ele tentava se livrar da neve em que estava preso, acabou caindo do brinquedo a uma altura de 10 metros, onde infelizmente acabou falecendo. O que acontece quando animais opostos se acasalam?
leão-tigre, ligre, zebra-burro, zebroide, leão-leopardo, leopon. As últimas fotos tiradas de celebridades. Este foi o último registro de John Lennon dando um autógrafo para um de seus fãs. Pouco tempo depois, o mesmo fã acabou tirando a vida de Lennon. Esta foi a última foto tirada de XXXTentacion. Momentos depois, ele foi por 2 homens. Coisas que são maiores do que nós imaginávamos. O maior frango. Ramon H1X1, o maior Jeep do mundo. Profissões que 99% da população não faria. Alpinista de torres. Eles podem subir a mais de 600 metros de altura. Você teria coragem? Coisas terríveis encontradas nas florestas. Em 2016, um youtuber norte-americano decidiu explorar uma caverna subterrânea profunda com alguns de seus amigos. Tudo parece estar indo bem até que eles descobrem algo estranho e inesperado. Enquanto eles continuaram explorando a caverna, do nada, eles encontram uma garota desaparecida. Eles ajudam a garota a sair da caverna e ela se reencontrar com seus pais. Não se sabe como a garota chegou tão longe, mas ela aparentemente estava bem assustada. Youtubers que quase perderam sua vida. Logan Paul. Em 2018, Logan Paul fez paraquedismo solo pela primeira vez e estava indo bem até que ele puxou o paraquedas, e isso aconteceu. Quando Logan puxou seu paraquedas, ele se enroscou em seu pescoço e começou a estrangulá-lo. Ele não teve escolha a não ser cortar os cabos do paraquedas e torcer para que o reserva funcionasse. Felizmente, o paraquedas reserva realmente funcionou e ele sobreviveu ao incidente. Animais que se tornaram serial killers. O urso preguiça de Mysore. Em 1957, o urso preguiça de Mysore atacou 30 humanos e tirou a vida de 12. As vítimas só aumentavam e o urso só tinha o desejo de matar. O urso preguiça desapareceu no final de 1957, depois que os assassinatos ocorreram. Ilhas ilegais que você não pode visitar. Greenard Island. A ilha Greenard está localizada no noroeste da Escócia. Tornou-se um local bastante restrito e perigoso para o público visitar.
A ilha era popularmente conhecida como Ilha do Antraz, depois de ter sido contaminada por gases tóxicos, durante a Mundial, por cientistas que realizavam experimentos de guerra mortais. Como consequências desses experimentos, o ar agora está contaminado, e a ilha está proibida de se visitar, porque você irá morrer se for até lá. Coisas que são maiores do que você pensa. Mãos do jogador de basquete Leonard, comparada com a de algumas pessoas. Antonov An-225, comparado com alguns carros. Animais que mataram seus donos. Terry o urso preto. Em 5 de outubro de 2009, Terry acabou com a vida de sua dona Kellyanne Walls, após 9 anos sendo criada por ela. O urso de 350 libras tirou a vida de Kelly quando ela entrou na jaula e estava limpando, e o urso apareceu de repente e a atacou violentamente, onde infelizmente ela acabou não resistindo e faleceu no local. Os criminosos mais estúpidos de todos os tempos. Colin Higgs. Ele fumou um baseado dentro de uma delegacia e ainda ficou se gabando disso. Malvin Von Yewen. Os 3 roubaram uma casa e ficaram se gabando, quando um deles sem querer ligou para o 911. A polícia localizou os criminosos e momentos depois os prenderam. Criminosos reagindo às suas sentenças. Kaylar Norton e José Torres. Em julho de 2015, Kaylar e José estavam circulando nos subúrbios de Atlanta, em cima de uma caminhonete, com uma bandeira confederada. Quando o casal então chegou a uma festa de aniversário de uma criança negra, e eles ameaçaram matar os convidados da festa, até mesmo com uma arma de fogo. Os 2 foram pegos pela polícia e José e Kaylar foram sentenciados a 20 e 15 anos de prisão. Criminosos reagindo às suas sentenças. Kaylar Norton e José Torres. Em julho de 2015, Kaylar e José estavam circulando nos subúrbios de Atlanta, em cima de uma caminhonete, com uma bandeira confederada. Quando o casal então chegou a uma festa de aniversário de uma criança negra, e eles ameaçaram matar os convidados da festa, até mesmo com uma arma de fogo. Os 2 foram pegos pela polícia e José e Kaylar foram sentenciados a 20 e 15 anos de prisão. O que acontece quando animais opostos se acasalam? Jaguar-leão. Jag-leão. Lhama-dromedário. Cama. Urso pardo, urso polar. Grolar. Coisas bizarras capturadas por câmeras. Essa mulher dizia que seu cachorro a observava durante a madrugada, então alguns homens decidiram colocar câmeras. Coisas bizarras capturadas por câmeras.
Essa mulher dizia que seu cachorro a observava durante a madrugada. Então alguns homens decidiram colocar câmeras. Piores métodos de punição da antiguidade. Antiga Inglaterra. O cavalete. Antiga Índia. Esmagamento por elefante. Antiga Arábia. Empalamento. Coisas que são muito maiores do que você pensa. Buraco negro. O tamanho de um buraco negro comparado com o Sol do nosso sistema. Aproximadamente caberiam cerca de 5 bilhões de sóis em um buraco negro. O que os efeitos da raiva fazem diferentes animais. Coiotes. Camelos. Famosos que foram assassinados. Estrela da voz Christina Grimmie. Enquanto ela fazia um show na Flórida, ela foi assassinada a tiros. Depois de cantar, ela estava dando autógrafos para os seus fãs. O assassino caminhou até Grimmie e disparou tiros na cantora. Logo depois seu irmão segurou o atirador, mas infelizmente já era tarde demais. Coisas que são maiores do que você pensa. Rand's Queen Mary 2. Comparado com humanos. Elefante marinho. Ao lado de humanos. Como as coisas realmente funcionam. Como um dente danificado é reparado. Que os tubarões se parecem com o diabo quando estão virados de cabeça para baixo. Que os tubarões se parecem com o diabo quando estão virados de cabeça para baixo. Fotos com histórias perturbadoras. Uma festa normal. O que é aquilo? Um registro normal de casamento. Algo está os vigiando na janela. Vídeos com histórias de fundo perturbadoras.
Este vídeo mostra um grupo de excursão do vulcão da Ilha Branca, em 9 de dezembro de 2019, inesperados, de que o vulcão da ilha, poucos minutos depois, entraria em erupção. O que os efeitos da raiva fazem diferentes animais. Cervos. Raposas. Experimentos científicos que deram errado, parte 6. O experimento do pequeno Albert foi feito em 1920 na Universidade Johns Hopkins para demonstrar o funcionamento do condicionamento clássico em seres humanos. As piores fobias do mundo. Talassofobia é o medo excessivo do fundo do mar. O que você sente vendo essas imagens? Versões gigantes extintas de animais modernos. Capivara. Josefo Artigazia. Bicho preguiça. Preguiça gigante. Fotos tiradas antes da tragédia. Esta foi a última foto tirada do encantador de serpentes Alicorn. Momentos depois ele foi mordido fatalmente pela serpente, onde infelizmente acabou não resistindo. Este foi um dos últimos registros do voo 296 da Air France. Momentos depois o avião acabou caindo em uma floresta explodindo em chamas. Criminosos reagindo às suas sentenças. Andrew Wolf. Andrew foi responsável por tirar a vida de 2 pessoas na Flórida em dezembro de 2009. Esta foi sua reação após ser condenado à prisão perpétua. Esse é o máximo de tempo que os humanos poderiam sobreviver em outros planetas. Saturno. Você morreria em 1 segundo. Marte. Você morreria em 15 segundos, ou pelo máximo de tempo que pudesse segurar a respiração. Plutão. Você morreria em 2 segundos. Júpiter. Você morreria em 1 segundo.
Momentos assustadores capturados por câmeras. Esse cara decidiu mergulhar no mar, e o que ele encontra é assustador. Ele acabou se deparando com um enorme tubarão em sua frente, onde felizmente ele não foi atacado pelo animal. Tubarões não são animais que veem os humanos como comida, eles apenas irão atacar quando se sentirem ameaçados. Animais que são mais pequenos do que você imagina. Mini horse. Comparado com humanos. Gato ferrugem. Comparado com folhas. Fotos com histórias assustadoras. Uma foto feliz de alguns sobreviventes da queda de um avião. Eles cometeram canibalismo. Um registro normal em uma trilha. Ao fundo está o caminhante Senlo deitado de bruços na lama, incapaz de se mover, com 2 tornozelos quebrados, e várias outras fraturas expostas. As piores fobias do mundo. Talassofobia é o medo excessivo do fundo do mar. O que você sente vendo essas imagens? Versões gigantes extintas de animais modernos. Capivara. Josefoartigazia. Bicho preguiça. Preguiça gigante. Fotos tiradas antes da tragédia. Esta foi a última foto tirada do encantador de serpentes Alicorn. Momentos depois ele foi mordido fatalmente pela serpente, onde infelizmente acabou não resistindo. Este foi um dos últimos registros do voo 296 da Air France. Momentos depois o avião acabou caindo em uma floresta explodindo em chamas. Animais que mataram pessoas. Tilikum a orca. No dia 24 de fevereiro de 2010, Tilikum tirou a vida de sua treinadora Dawn Buenchão, de 40 anos. Tilikum puxou Dawn pelo cabelo para baixo da água e lentamente afogou, onde infelizmente Dawn acabou não resistindo aos múltiplos ferimentos. As orcas em cativeiro tornam-se animais estressados e violentos, e mesmo após Tilikum ter tirado a vida de Dawn, a orca continuou sendo atração de parques. Fotos tiradas antes da tragédia. Este foi um dos últimos registros da tratadora de um zoológico Rosa King. Momentos depois daquela foto, o tigre acabou atacando e tirando a vida dela. Esta foi a última foto do padre brasileiro, Adelir Antônio de Collen, tentando quebrar um recorde voando com 600 balões. Enquanto ele estava voando, desapareceu misteriosamente, e durante 2 meses restos do seu corpo foram encontrados em uma praia.
Filmagens assustadoras capturadas nas profundezas da floresta. No meio de um rio, um buraco enorme engole todas as árvores em seu caminho. O sumidouro, de tão forte que era, sugava as árvores como se não fosse absolutamente nada. Fotos tiradas antes da tragédia. 2 homens caminhando normalmente até então. Eles foram responsáveis por um atentado em Paris que deixou mais de 100 pessoas mortas. Esse foi o último registro de um Boeing 747. No dia 27 de março de 1977 acabou colidindo com outra aeronave, matando 583 pessoas. Os piores métodos de punição da antiguidade. Antiga Inglaterra. Masmorra dos ratos. Antiga China. Esfolamento. Antiga Espanha. O berço de Judas. As piores fobias do mundo. Entomofobia é o medo excessivo de insetos. Filmagens assustadoras capturadas nas florestas. Este vídeo, gravado no dia 1 de agosto de 2020, mostra um motociclista andando na floresta, quando de repente ele se depara com algo assustador. O motociclista quase caiu em uma armadilha mortal que foi montada na trilha. Não se sabe quem colocou a armadilha e por que eles fizeram isso, mas felizmente o motoqueiro parou bem a tempo. Jogos de terror que foram baseados em fatos reais. Granny. A real história do Granny. A serial killer de mais de 70 anos, Temoa Samsonova, mais conhecida como Vovó Estripadora, era uma canibal que tirou a vida de mais de 10 pessoas. Ela atraía suas vítimas para dentro de sua casa, então cozinhava e comia parte de seus corpos. Piores formas como as pessoas, parte 84. Em uma noite, enquanto ele estava bebendo vinho com seus amigos, foi desafiado pelos mesmos a comer uma lesma, que estava rastejando ali perto. Acontece que muitas lesmas e caramujos são hospedeiros de parasitas das fezes de ratos, e isso acabou afetando e paralisando seu corpo. A doença infelizmente evoluiu e acabou deixando Sam em coma por 420 dias, onde em 2018, ele acabou falecendo, devido a complicações da doença. Piores formas como as pessoas, parte 84. Em uma noite, enquanto ele estava bebendo vinho com seus amigos, foi desafiado pelos mesmos a comer uma lesma, que estava rastejando ali perto.
Acontece que muitas lesmas e caramujos são hospedeiros de parasitas das fezes de ratos, e isso acabou afetando e paralisando seu corpo. A doença infelizmente evoluiu e acabou deixando Sam em coma por 420 dias, onde em 2018 ele acabou falecendo devido a complicações da doença. Piores formas como as pessoas. Parte 85. Addison Williams, 16 anos. Addison estava tirando férias com sua família em Wisconsin, na Flórida. O adolescente, junto de seu irmão e um amigo, pularam uma cerca trancada em um parque aquático, fora de serviço que estava fechado. Os três subiram ao topo de um toboágua coberto de neve de 85 pés para que pudessem deslizar para baixo. Dois decidiram não ir, mas Williams acabou indo e escorregou e ficou preso no meio do caminho. E enquanto ele tentava se livrar da neve em que estava preso, acabou caindo do brinquedo a uma altura de 10 metros, onde infelizmente acabou falecendo. O que acontece quando animais opostos se acasalam? Leão-tigre. Ligre. Zebra-burro. Zebroide. Leão-leopardo. Leopon. As últimas fotos tiradas de celebridades. Este foi o último registro de John Lennon dando um autógrafo para um de seus fãs. Pouco tempo depois, o mesmo fã acabou tirando a vida de Lennon. Esta foi a última foto tirada de XXXTentacion. Momentos depois, ele foi por 2 homens. Coisas que são maiores do que nós imaginávamos. O maior frango. Ramon H1X1, o maior Jeep do mundo. Profissões que 99% da população não faria. Alpinista de torres. Eles podem subir a mais de 600 metros de altura. Você teria coragem? Coisas terríveis encontradas nas florestas. Em 2016, um youtuber norte-americano decidiu explorar uma caverna subterrânea profunda com alguns de seus amigos. Tudo parece estar indo bem até que eles descobrem algo estranho e inesperado. Enquanto eles continuaram explorando a caverna, do nada, eles encontram uma garota desaparecida. Eles ajudam a garota a sair da caverna e ela se reencontrar com seus pais. Não se sabe como a garota chegou tão longe, mas ela aparentemente estava bem assustada. Youtubers que quase perderam sua vida. Logan Paul. Em 2018, Logan Paul fez paraquedismo solo pela primeira vez e estava indo bem até que ele puxou o paraquedas e isso aconteceu.
Quando Longen puxou seu paraquedas, ele se enroscou em seu pescoço e começou a estrangulá-lo. Ele não teve escolha a não ser cortar os cabos do paraquedas e torcer para que o reserva funcionasse. Felizmente, o paraquedas reserva realmente funcionou e ele sobreviveu ao incidente. Animais que se tornaram serial killers. O urso preguiça de Mysore. Em 1957, o urso preguiça de Mysore atacou 30 humanos e tirou a vida de 12. As vítimas só aumentavam e o urso só tinha o desejo de matar. O urso preguiça desapareceu no final de 1957, depois que os assassinatos ocorreram. Os criminosos mais estúpidos de todos os tempos. Colin Higgs. Ele fumou um baseado dentro de uma delegacia e ainda ficou se gabando disso. Malvin Von Yewen. Os três roubaram uma casa e ficaram se gabando. Quando um deles sem querer ligou para o 911. A polícia localizou os criminosos e momentos depois os prenderam. Ilhas ilegais que você não pode visitar. Greenard Island. A ilha Greenard está localizada no noroeste da Escócia. Tornou-se um local bastante restrito e perigoso para o público visitar. A ilha era popularmente conhecida como Ilha do Antraz, depois de ter sido contaminada por gases tóxicos durante a Mundial por cientistas que realizavam experimentos de guerra mortais. Como consequências desses experimentos, o ar agora está contaminado, e a ilha está proibida de se visitar, porque você irá morrer se for até lá. Animais que mataram seus donos. Terry o urso preto. Em 5 de outubro de 2009, Terry acabou com a vida de sua dona Kellyanne Walls, após 9 anos sendo criada por ela. O urso de 350 libras tirou a vida de Kelly quando ela entrou na jaula e estava limpando, e o urso apareceu de repente e a atacou violentamente, onde infelizmente ela acabou não resistindo e faleceu no local. Coisas que são maiores do que você pensa. Mãos do jogador de basquete Leno. Comparada com a de algumas pessoas. Antonovian 225. Comparado com alguns carros. Criminosos reagindo às suas sentenças. Kaylar Norton e José Torres. Em julho de 2015, Kaylar e José estavam circulando nos subúrbios de Atlanta, em cima de uma caminhonete, com uma bandeira confederada. Quando o casal então chegou a uma festa de aniversário de uma criança negra, e eles ameaçaram matar os convidados da festa, até mesmo com uma arma de fogo. Os dois foram pegos pela polícia e José e Kaylar foram sentenciados a 20 e 15 anos de prisão. Criminosos reagindo às suas sentenças. Kaylar Norton e José Torres. Em julho de 2015, Kaylar e José estavam circulando nos subúrbios de Atlanta, em cima de uma caminhonete, com uma bandeira confederada. Quando o casal então chegou a uma festa de aniversário de uma criança negra, e eles ameaçaram matar os convidados da festa, até mesmo com uma arma de fogo. Os dois foram pegos pela polícia e José e Kaylar foram sentenciados a 20 e 15 anos de prisão.
que acontece quando animais opostos se acasalam? Jaguar-leão. Jag-leão. Lhama-dromedário. Cama. Urso pardo, urso polar. Grolar. Coisas bizarras capturadas por câmeras. Essa mulher dizia que seu cachorro a observava durante a madrugada. Então alguns homens decidiram colocar câmeras. Coisas bizarras capturadas por câmeras. Essa mulher dizia que seu cachorro a observava durante a madrugada. Então alguns homens decidiram colocar câmeras. Coisas que são muito maiores do que você pensa. Buraco negro. O tamanho de um buraco negro comparado com o Sol do nosso sistema. Aproximadamente caberiam cerca de 5 bilhões de sóis em um buraco negro. Piores métodos de punição da antiguidade. Antiga Inglaterra. O cavalete. Antiga Índia. Esmagamento por elefante. Antiga Arábia. Empalamento. O que os efeitos da raiva fazem diferentes animais. Coiotes. Camelos. Como as coisas realmente funcionam. Como um dente danificado é reparado. Coisas que são maiores do que você pensa. Rans Queen Mary 2. Comparado com humanos. Elefante marinho. Ao lado de humanos. Famosos que foram assassinados. Estrela da voz Christina Grimmie. Enquanto ela fazia um show na Flórida, ela foi assassinada a tiros. Depois de cantar, ela estava dando autógrafos para os seus fãs. O assassino caminhou até Grimmie e disparou tiros na cantora. Logo depois seu irmão segurou o atirador, mas infelizmente já era tarde demais. Que os tubarões se parecem com o diabo quando estão virados de cabeça para baixo.
Que os tubarões se parecem com o diabo quando estão virados de cabeça para baixo. Fotos com histórias perturbadoras. Uma festa normal. O que é aquilo? Um registro normal de casamento. Algo está os vigiando na janela. Vídeos com histórias de fundo perturbadoras. Este vídeo mostra um grupo de excursão do vulcão da Ilha Branca, em 9 de dezembro de 2019, inesperados, de que o vulcão da ilha, poucos minutos depois, entraria em erupção. O que os efeitos da raiva fazem diferentes animais. Cervos. Raposas. Experimentos científicos que deram errado, parte 6. O experimento do pequeno Albert foi feito em 1920 na Universidade Johns Hopkins para demonstrar o funcionamento do condicionamento clássico em seres humanos. As piores fobias do mundo. Talassofobia é o medo excessivo do fundo do mar. O que você sente vendo essas imagens? Versões gigantes extintas de animais modernos. Capivara. Josefo Artigazia. Bicho preguiça. Preguiça gigante. Chamadas assustadoras mais próximas com amor. O vídeo filmado em 19 de setembro de 2019 mostra 3 trabalhadores movendo um grande navio para o oceano, quando algo terrivelmente inesperado acontece. Um dos trabalhadores acaba deslizando e caindo bem na frente do navio, onde por pouco quase foi esmagado. Por sorte, ele consegue se salvar quando rola para fora do navio bem a tempo. Existe uma história bizarra por trás da Torre do Diabo.
A Devil Town ou Torre do Diabo é um acólito colunar que localiza-se nos Estados Unidos. Possui 275 metros de altura. Como você pode ver, o relevo da rocha possui listras. Existe uma história de uma tribo indígena de que as listras em volta dessa rocha tenham sido feitas por um enorme urso que habitava por essas regiões. O que vocês acham? Existe uma história bizarra por trás da Torre do Diabo. A Devil Town ou Torre do Diabo é um acólito colunar que localiza-se nos Estados Unidos. Possui 275 metros de altura. Como você pode ver, o relevo da rocha possui listras. Existe uma história de uma tribo indígena de que as listras em volta dessa rocha tenham sido feitas por um enorme urso que habitava por essas regiões. O que vocês acham? Coisas que são maiores do que você pensa. Evil Ace, navio porta-containers. Quetzalcoatlus, comparado com os humanos. Ilhas aterrorizantes que realmente existem. Ilha da Reunião. A população de tubarões na ilha aumentou tremendamente. Desde 2011 a 2018 houve mais de 60 ataques de tubarões na ilha. Ilha de Saba. Nos últimos 150 anos, a ilha foi atingida por mais furacões do que qualquer outra região do planeta, incluindo 15 tempestades de categoria 3 e 7, as mais violentas de todas, com ventos de mais de 250 km por hora. Momentos assustadores capturados por câmeras. Um pescador de lança que mergulhava na costa do Havaí estava gravando um vídeo, quando em pouco tempo ele decide voltar até a superfície da água. Quando ele subiu de volta à superfície, um barco em alta velocidade acabou passando bem por cima dele. Por sorte, o homem acabou ficando bem, pois caso fosse alguns centímetros mais acima do barco, ele muito provavelmente não teria sobrevivido. Os efeitos reais de uma explosão nuclear em diferentes coisas. Embaixo do chão. No mar. Piores formas de punição da antiguidade. Antiga Roma. Cócegas do diabo. Antiga Inglaterra. Fervido até a morte. Grécia Antiga. Rasgado por cavalos. Chamadas assustadoras mais próximas com a morte. Este vídeo mostra um ciclista andando de bike em uma trilha nas montanhas no ano de 2013. Enquanto ele está pedalando normalmente, avista um grande urso pardo correndo em direção ao ciclista, que desesperadamente desceu o morro abaixo na tentativa de despistar o animal. Aparentemente, o urso não consegue avistar o ciclista e felizmente acaba indo embora. Piores formas de punição da antiguidade. Águia de sangue. A águia de sangue foi um método de tortura utilizada pelos vikings. As costas do condenado eram cortadas ao meio para obter-se acesso às costelas, que eram quebradas e torcidas para cima. A roda do despedaçamento. O condenado tinha seu corpo amarrado na parte externa de uma roda de madeira,
e era espancado com martelos gigantes, além de outros instrumentos. Chamadas assustadoras mais próximas com a morte. Este vídeo mostra um ciclista andando de bike em uma trilha nas montanhas no ano de 2013. Enquanto ele está pedalando normalmente, avista um grande urso pardo correndo em direção ao ciclista, que desesperadamente desceu o morro abaixo na tentativa de despistar o animal. Aparentemente o urso não consegue avistar o ciclista, e felizmente acaba indo embora. Os lugares mais mortais e assustadores do mundo. Lago Karachai. Em 1951 foi utilizado pela União Soviética como depósito de lixo radioativo. Acredita-se que tem uma radioatividade maior do que a de Chernobyl. 2. O caminho a Los Yungas. Considerada a pior estrada do mundo, que até o ano de 2007 era a única ligação entre La Paz e a região Yungas. Mais de 200 pessoas perdem sua vida todos os anos por conta dessa estrada. Animais que mataram pessoas. Tilikum a orca. No dia 24 de fevereiro de 2010, Tilikum tirou a vida de sua treinadora Dawn Buenchão, de 40 anos. Tilikum puxou Dawn pelo cabelo para baixo da água e lentamente afogou, onde infelizmente Dawn acabou não resistindo aos múltiplos ferimentos. As orcas em cativeiro tornam-se animais estressados e violentos, e mesmo após Tilikum ter tirado a vida de Dawn, a orca continuou sendo atração de parques.